Bom, dessa vez eu vou gravar as leituras de maio. Desculpa, é um barulho de fundo, gente. Mas o único dia que eu consegui gravar. Bom, vocês podem ver que tem modificações, né? Eu ganhei um refil de um caderno de leitura. Esses prontos, né? E adaptei pra cá. Então tem desejo de leitura. A minha TBR, que eu já preenchi com a TBR que eu já li até agora. Com as que eu vou ler, né? Então tem do ano todo, eu ganhei 2, então esse aqui eu não me preocupo, porque ano que vem eu tenho essas páginas pra anotar. Eu tenho muito miolo de caderno de leitura. Aí tem aqui os assistidos. E aqui a lista dos livros na estante, então passei todos os livros pra cá que eu não li. Já consegui tirar um outro, aqui consegui, aqui, enfim, consegui terminar Espírito Perdido, que tá por aqui em algum lugar. Aqui, ó, nem marquei, na verdade. Vou até fazer isso agora, que eu consegui terminar essa leitura que eu tô fazendo ela há meses. Há meses eu consegui terminar ela agora. Então, bom, tem alguns livros que eu quero pôr, que eu quero terminar. Esses aqui são os livros. Então, tem algumas folhas. E aqui é os preferidos, só veio essa aqui, mas pra esse ano tá ok. Não tivemos livros preferidos que eu quero anotar até agora, só Império do Vampiro. E como eu tenho outro miolo fechado, então se eu conseguir 20 livros esse ano, ano que vem eu tenho uma página limpa. E aqui tem as citações. Podem ver que até agora eu não botei nenhuma citação preferida. Eu migrei pra cá, do Argolado, a minha book to read, né? Que é a página dos livros favoritados. Como eu falei, os favoritos vêm pra cá. As páginas lidas em pixel continuo atualizando, como podem ver. Aqui foi junho, foi a nova cor que eu escolhi pra junho, verdinho. Já li 2 livros. Junho mal começou, já li 2 livros. A página de séries, que eu já falei que mudei o formato. Aqui a lista de livros lidos. Eu já tinha terminado aqui, então coloquei mais outra portinha. Os gêneros eu sigo atualizando. 57 livros lidos em 6 meses. Uma meta ok pra mim. Aqui é a parte dos desafios. Então, quase não atualizei nada. O desafio literário também tô quase terminando. Aqui é a minha aba de resenhas. Aqui é maio. E junho está aqui. Também já está feita a página de leituras de junho. A capinha tá aqui, dos livros que eu li. E vamos para as leituras de maio. Essa capinha ficou tão fofa. Eu gostei dela. Aqui tá todos os livros que eu li em maio, né? E foram algumas boas leituras, outras nem tanto, mas algumas boas leituras. Nick Charlie, não tinha como não ser favorito. Eu amei essa novelinha. Foi bem diferente de ver Nick Charlie sem HQ, com textos corridos. Foi muito bom, gostei bastante. Eu dei 4 estrelas e favoritei, porque eu descobri que não precisa ser 5 estrelas para ser favorito. A mesma coisa aqui com Filhos da Lua. Eu tô amando essa fantasia nacional da Cora. Isso aqui é um conto, alguma coisa estendida da trilogia principal. Então, eu gostei bastante. Eu não tinha lido nenhum HQ esse ano. E eu amei essa da Nimona. É muito engraçado. É muito boa. Gostei bastante. Aí, seguimos aqui com esse livro brasileiro que eu nem sabia. Que é da Lúcia Machado de Almeida. E Existe o Pássaro Cósmico. É muito, muito fofo. É rapidinho e eu gostei, porque tem alguns assuntos relacionados à minha profissão, que fala muito de química, astrologia, essas coisas, então eu gostei. Esse aqui foi uma grata surpresa, nem tava pensando que eu ia gostar dessa história e eu gostei. Na série são uma sequência de livros, cada um conta a história de um casal principal, não precisa ler na sequência, então eu gostei bastante que esse que eu li, Uma História de Amor e Guerra, é muito bom. E eu super recomendo esse aqui também. Aí aqui já entra o meu nova ficha de leitura, que é do novo
formato, né, do miolo. Então aqui alguns livros estão sem a capa, porque eu tive um probleminha com a minha impressora, ela parou de funcionar, então eu tive que mandar imprimir. E só vai chegar pra mim hoje à noite, mas eu queria gravar esse vídeo logo pra postar, pra não fazer que nem que nem abril, que eu postei no meio de maio. Então aqui tá o livro Uma Magia Destilada de Veneno. E eu já vou começar o novo livro, que já saiu, e eu consegui comprar, que é o segundo livro da duologia. E é muito perfeito, é sobre veneno, sobre tramas políticas. É muito, muito bom esse livro de Uma Magia Destilada de Veneno. Aqui tá a parte que eu tô falando da minha resenha, então aqui vai ter a capinha aqui. Infelizmente, não chegou ainda. O Império Final, né, de Brandon Sanderson, que é a trilogia de Mistborn. Eu li o primeiro livro e amei, só que eu não quero mergulhar de cabeça, porque eu tenho outras leituras e eu acabei passando esse livro na frente. E se eu me empolgar, eu vou passar a trilogia inteira na frente. E minhas outras leituras vão ficar tudo atrasada. Então eu li Mistborn, o Império Final, que é o primeiro livro. E deixei aqui pra continuar essa trilogia. E eu não saí do universo de Brandon Sanderson. Tô lendo 3, A Garota do Mar Esmeralda, que é o mais novo lançamento dele. E também tô com O Caminho dos Reis pra ler, mas é muito grande, então tô vendo aí onde é que eu vou encaixar ele. Aqui é A Garota Propaganda, de Veronica Hoff. Eu gostei bastante dessa história, meio vibes Jogos Vorazes, que é uma trama política. Ela era ela foi durante muito tempo o rosto de um regime lá de governo, que tudo que eles faziam era vigiado por um aparelho ocular implantado quando você nascia. E esse governo foi derrubado e o pai dela era um dos principais. Então o pai, a mãe e a irmã se suicidaram e ela não teve coragem de se matar. Então ela foi presa e mandada para um lugar chamado A Abertura, que é onde estão todos os criminosos dessa ditadura, desse governo lá presos. E como teve muita gente que foi presa com menos de 16 anos, eles fizeram tipo um ato para dar liberdade a essas crianças, que eles chamam, que foram presas com menos de 16 anos. Ela não se encaixa porque ela foi presa com 17, a Sônia. Ela foi presa com 17, mas o ex-cunhado dela, que é irmão do cara que foi prometido para ela quando ela nasceu, vai lá fazer uma proposta. E ela odeia ele porque ele é parte do novo governo e ajudou na captura até mesmo do próprio pai, que tá lá na abertura com a Sônia. Mas ele convence ela quando ela descobre o nome da garota que ela tem que repatriar para os pais, que a proposta para ela sair da abertura é essa. Ela encontra essa garota que foi, quando nasciam as crianças, segundo os filhos, e os casais não tinham permissão, que nesse governo que ela era o rosto, que até o slogan é o que é certo, se você tivesse um segundo filho, você teria que pedir ordem ao governo, provar que ele tem o direito de sustentar ele. Era uma burocracia. E muitos casais queriam ter o segundo filho, mas não tinham todos os requisitos. Então, tinham segundo filhos fora da lei. E essas crianças, quando eram descobertas, porque era impossível não ser descoberto por conta do globo ocular. Então, quando eles eram descobertos, eles eram dados para famílias que não tinham filhos ainda. E com esse novo governo, que derrubou o antigo, eles foram atrás dessas adoções e devolveram os filhos para a família. A única menina que não tinha sido encontrada, que ainda era menor, que eles poderiam pegar e devolver para a família, era a Grace, que é que ela vai atrás. É muito bom esse livro. O final, o plot, é tipo inesperado e é muito, muito bom o livro. Sem Moral, é Obcecada pelo Meu Irmão, é um suspense romance brasileiro, e eu gosto bastante. Basicamente, o pai dela era um político de uma cidade fictícia do Rio de Janeiro. Ela não gostava do jeito que o pai que ele era obcecado por poder. Ela tem um irmão mais velho que faz tudo que o pai manda, e ela tipo a ovelha negra da família. Só que em época digital, ela já tem um Instagram com 15 anos, o pai dela chega em casa e fala que vai adotar uma criança, e ela acha injusto trazer uma criança para a família toda disfuncional que ela tem, que o pai dela bate nela, o pai dela agride a mãe dela, o pai dela quer controlar tudo, controla todo mundo na cidade, a cidade é praticamente deles. E ela, mesmo assim, o pai dela fala que vai adotar e traz. Na verdade, no lugar dele trazer um, ele traz dois. Traz um menininho de 8 anos e o irmão mais velho desse menininho,
que é o Kyra, que tem 17 anos. E logo de cara eles não se batem, ela e o Kyra, e ela não sabe por quê, mas ela aguenta até ficar de maior. Quando ela fica de maior, ela sai de casa e é daí que a história vai se desenrolar e é muito boa a história. Não é só sobre, ela vai ficar com o irmão adotivo. Tem muita trama rolando, muitas coisas. O Kyra é um maluco psicótico obsessivo por ela. E é muito, muito bom. Eu gosto de ler esse tipo de história nacional. Gosto de valorizar muito a história nacional. E nessa vibezinha eu gosto também de ler fantasia, principalmente se for Lobos e Vampiros. Achei os Lobos de Fomanter e eu jurava que era livro único. Vocês podem ver que por ser uma das coisas que eu gosto, eu só dei 2,5 estrelas. Por quê? Porque eu não curti o livro girar em torno de apenas uma pessoa só. Fora que dá muito poder a ela. Ela vai ter 4 machos alfas aos pés dela. E, tipo, a justificativa pro plot e pro segundo livro foi muito fraca. Fraca demais. Eu gostei da premissa, mas ela não soube fazer a história. Eu não acho que ela precisaria de 4 machos alfas que eles têm alma compartilhada. É tipo a releitura de Hades e Perséfone, basicamente. Só que é uma releitura mal feita, porca. E não acho que vou ler o segundo livro. Aqui é Shadow Beast Shifters. Eu gosto desse livro, eu li o primeiro, acho que em 2021. E tô esperando até agora pra ler o resto. Eu achei que só tinha mais um livro, Reclamada, mas ainda tem mais outro, o terceiro. E tá muito complicado porque esse livro é em inglês. Ele a série já tá toda completa na Amazon em inglês, mas não tem a tradução em português. E eu tô relutando em ler ele em inglês, porque vai ter algumas palavras que vai ser meio difícil na minha compreensão. Mas se até o final do ano não sair o terceiro livro para fechar a série principal em português, eu irei ler ele em inglês, porque eu quero muito saber como eles vão resolver o plot que aconteceu no final do livro. Porque, basicamente, ele era um deus no mundo dele, foi banido, criou a raça dos metamorfos. E, dentre as raças metamorfos, ele estabeleceu que os laços de parceria seriam escolhidos. Aquela mesma coisa do imprint que temos em Crepúsculo. Só que aqui é mais elaborado, tem um laço de parceria. E sim, o parceiro pode rejeitar, ou a parceira, o seu lobo predestinado. Só que quando isso acontece, desculpa, o parceiro tem que ser morto, porque o lobo não aceita ficar longe da sua parceira predestinada, mas o humano sim. E só que ele não pode matar. Então, nesse caso, ela foi rejeitada pelo o alfa da plateia era o parceiro dela e a rejeitou. E com isso ela ficou com tanto ódio que ela rasgou tipo o véu dos mundos e tocou as sombras, que é onde vive o Shadow Beast, que é o deus deles, o deus que criou eles. E com isso ele veio e reclamou e pegou ela. Aí, depois que o primeiro livro, que acontece, nesse rejeitado, ela consegue, enfim, abrir o portal lá pro mundo dele para ele se vingar, que ele foi banido do próprio mundo, do próprio reino, onde ele é o Deus Supremo, por 2000 anos. E agora ele volta pra lá, e aí que se desenrola, o plot do final é inesperado. E eu quero muito saber o que vai acontecer, por isso que eu tô cogitando ler esse livro até em inglês. Aqui é o King, né, mestre. Aqui é um dos primeiros livros de conto que eu li dele, que é 4 estações, que são 4 contos diferentes. E eu li para a leitura coletiva do clube do King, Lendo King, que eu participo, que é um dos meus projetos também. Então aqui é basicamente o mestre falando com 4 contos perfeitos. O meu preferido é O Jovem que se acha esperto e o conto do Homem na Prisão. Então eu gosto bastante. E como é contos, eu não tinha personagens principais, porque de cada conto é um, e a minha citação preferida foi impossível de escolher. E foi isso, essas foram minhas leituras de maio. Como vocês podem ver, eu li muito livro bom. O finalzinho, que eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado, que fiquem aqui, que dê like no vídeo. Comentem se vocês concordam com alguma das minhas avaliações, se não também. E me indiquem livros que eu juro que eu prometo, que eu dou um jeitinho de encaixar e ler. É isso, até o próximo mês, com as minhas leituras de junho. Eu espero que sejam tão boas quanto essas. Tchau!